Fala galera, beleza? Mário Zedinari, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Loreando, onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a lore do Magic the Gathering e também associar, é claro, aos Spellslinger. Como a próxima edição vai ser Helvault Unleashed, que é baseada no mundo de Innistrad, então é interessante que vocês pelo menos tenham uma noção de mais ou menos o que é Innistrad para poder entender melhor a pegada da coleção, beleza? Então vai deixando seu like e simbora para mais um episódio. Então galera, como vocês sabem, Magic the Gathering é um jogo na qual você explora muitos mundos novos. Cada mundo tem sua característica, sua peculiaridade, a sua forma, a sua cultura, como os seres se interagem entre eles. E Innistrad, que é um dos meus mundos preferidos, tem uma característica bem interessante, que ele é baseado ele é um mundo de horror gótico. Aquele assim meio estilo, sabe, da era vitoriana, com uma pegada assim meio Frankenstein, tá ligado? Se você gosta de Bloodborne, com certeza você vai gostar muito do estilo de arte que são os personagens que ficam em Innistrad. Em Innistrad, a humanidade é constantemente ameaçada pelas forças da noite, das trevas, do mal. Sabe que todos aqueles terrores da Europa medieval, bicho-papão, não meramente como assim uma história para assustar criancinhas, mas algo que realmente acontece, é algo realmente perigoso. Bruxas, lobisomens, vampiros, zumbis. E aqui é interessante que os zumbis eles podem ser tanto aqueles reanimados através da magia negra, com pactos com demônios, diabos, etc., como eles podem ser inclusive experimentos de cientistas, ou principalmente os alquimistas, que eles tratam a magia como uma forma de ciência. Fica até meio difícil de dizer onde começa um e termina o outro. Por exemplo, grandes torres de alquimistas que tem um telhado aberto para captar relâmpagos, para reanimar cadáveres, bem estilo monstro de Frankenstein mesmo. Aqui também está previsto. Tanto que os zumbis em Innistrad, eles podem ser tanto pretos quanto azuis, justamente por essa característica. Então, eu gostei de separar essa carta aqui, o Bump in the Night, que para mim, ele realmente é a definição do que é ser um humano em Innistrad. Aqui do flavor test dele, tá dizendo assim, ó. Não apenas o vento, não é tudo na sua cabeça. E definitivamente é uma coisa para se preocupar. Gente, se você escuta um barulho, uma porta rangendo, um gato que deu um grito do nada, algum som estranho no telhado, tome uma atitude. É uma criatura, algo vai estar vindo, vai matar você, vai matar seus filhos, vai matar sua esposa. Se você não tomar uma atitude, imediatamente vocês estão condenados. Essa é a pegada de Innistrad. Você tem que lutar, você tem que fugir, mas alguma coisa você deve fazer. Para poder sobreviver a essas criaturas malignas, os humanos desenvolveram técnicas que são formas de luta bem estilo caçadores de vampiros, caçadores de monstros, estilo Van Helsing. Como vocês podem ver, eles são os cátaros, que são, digamos, uma espécie de paladinos desse mundo. Eu gosto muito, principalmente, desse estilo de arte, desse chapéu, que lembra muito Bloodborne, que é o jogo da FromSoft, que eu gosto muito. Mas essa é a ideia do que é ser, digamos assim, uma lanterna de luz no mundo de escuridão. Então, já deixando isso bem claro, vamos colocar um contexto agora do nosso futuro Spellslinger que está chegando agora, que é o Sorin Markov. E como ele é importante, ele é decisivo para esse mundo. Bem, como vocês imaginam, não é muito fácil sobreviver em Innistrad, não só por questões dos ataques dos monstros em si, necessariamente, mas porque é muito difícil você manter uma economia, é muito difícil você ter um comércio, é muito difícil você ter plantações. Eu vou criar ovelhas num pasto e de repente os lobisomens começam a jantar as ovelhas e janta o pastor. Ou às vezes o pastor é o lobisomem. Então é bem complicado de manter certos serviços. Então, há muito tempo, Innistrad estava passando por uma fome, que era mais mortal que qualquer monstro que pudesse encontrar. Mesmo os mais ricos, eles tinham dificuldade de conseguir comida, pelo simples fato de que, se não há comida a ser comprada, não importa quanto dinheiro você tenha. Pensando nisso, o grande patriarca Edgar Markov, que no caso ele é avô do Spellslinger Sorin,
Ele era um alquimista, era um nobre alquimista, e ele desejava encontrar uma solução para essa questão da fome. Esse cara aqui, o Edgar Markov. Então, pesquisando, ele conseguiu contato com um demônio que ofereceu, através de um pacto, o segredo para um ritual, na qual aqueles submetidos ao ritual não sentiriam mais fome de comida, sentiriam apenas fome de sede de sangue, e seriam imortais. Vocês já se tocaram que estamos falando de vampiros, né? Então, Edgar Markov, a partir do momento desse pacto e desse ritual, ele se tornou o primeiro vampiro de Innistrad. E é claro, né, ele como um nobre, ele tinha, claro, sua família e os seus aliados, seus agregados. Ele organizou um grande evento na qual ele começou a transformar as pessoas escolhidas em vampiros. É claro que um desses vampiros que foram, uma dessas pessoas escolhidas, foi o nosso querido Sorin. Sorin Markov. Ele é, como eu falei, ele é neto do Edgar e ele foi submetido ao ritual. No meio do ritual, que passa pela morte do sacrificado, no caso, né? Literalmente ele morre para renascer como vampiro. Essa experiência foi um trauma muito grande para o Sorin, que acabou acendendo a sua centelha e se transformando num Planeswalker. Dessa forma, ele começou a explorar, né? Como todo Planeswalker, aquela emoção da primeira transplanagem. Ele foi aprendendo a dominar seus poderes, viajou por mundos, começou a aprender magias, e ele que já tinha uma afinidade natural com a magia negra, né, com a magia da cor preta, ele também aprendeu nas suas viagens a controlar e manipular a magia branca, né, da cor branca, se tornando uma espécie bem única de Planinauta. Bem envolvido pelas trevas, mas ainda assim com um senso de moral e ética, através de seus estudos, afinal ele era um nobre, ele aprendeu a mesclar essas duas formas de magia praticamente antagônicas. Vale ressaltar aqui rapidamente que em uma dessas viagens ele acabou conhecendo a Nahiri, a mesma Spellslinger que nós temos no jogo, fez uma amizade com ela, e juntos eles fizeram um acordo para prender monstros poderosos no mundo da Nahiri, que eu não vou me aprofundar muito porque é uma história muito legal, mas muito longa. Mas eles fizeram um acordo de que eles iam aprisionar monstros no mundo da Nahiri, no plano da Nahiri, mas com a promessa de que se tivesse algum problema, o Sorin e outros aliados deles, que era o Gin, iriam voltar para o plano para ajudá-la. Acontece que depois de todas essas viagens, depois de tudo isso, o Sorin retorna para Innistrad e ele descobre que ao longo de muitos anos tinham se passado, e agora os vampiros eles não eram mais aqueles nobres aristocratas como ele ou o avô dele. Eles eram simplesmente demônios endonistas que atacavam humanos, destruíam, assassinavam famílias inteiras apenas para se banhar com sangue. E tudo isso estava destruindo a humanidade. Sorin percebeu que em algum momento os vampiros iam se proliferar tanto e acabar matando todos os humanos. Assim todos morreriam de sede e de fome. Os próprios vampiros estavam ameaçados. Então, com uma ideia de meio que de proteger a sua linhagem e, é claro, também manter o equilíbrio do mundo, o Sorin, através dos conhecimentos de magia branca que ele desenvolveu ao longo das suas viagens, ele teve um plano. Ele precisava de um guardião para o seu mundo. E esse guardião veio na forma de um anjo que ele criou, que é o Avacyn, o anjo da esperança. Esse anjo era literalmente uma encarnação da luz no mundo das trevas. Ele era o defensor da humanidade e ele também tinha a habilidade de conceder magia divina para aquelas pessoas a quem rezasse para ela. Então foi formada uma igreja, que era a igreja de Avacyn. Dessa forma, os cátaros, que são os paladinos de Innistrad, tinham armas mais eficientes para lutar contra as criaturas das trevas. E assim a humanidade começou a prosperar. Os vampiros que sucumbiram ao endonismo foram eliminados. Os humanos agora tinham armas para lutar. Então as coisas, tudo parecia ir bem. Parece que Sorin tinha literalmente salvado seu mundo com a criação de Avacyn. Mas nem sempre o poder de Avacyn era o suficiente para lidar com as ameaças.
Então Sorin também criou Helvalt, que dá nome à nova coleção de Spellslinger. Esse parece ser uma espécie de obelisco, na verdade é um artefato, uma pedra, que funciona como uma prisão. Aquilo que não pode ser destruído, o mal que não pode ser destruído, deve ser contido. Essa que é um dos lemas da igreja de Avacyn. Dessa forma, ele usou Helvalt para aprisionar muitos monstros, muitos demônios, criaturas muito poderosas que não poderiam ser destruídas. Acontece que em determinado momento, Avacyn e um grande demônio poderoso chamado Griselbrand estavam lutando e eles acabaram ficando presos dentro de Helvalt. E dessa forma, Avacyn literalmente sumiu do mundo e as pessoas ficaram perdidas, porque sem Avacyn, além de Avacyn próprio ser uma defesa da humanidade, se ela estava presa, ela não conseguia conceder magia divina aos seus paladinos, então a humanidade estava mais fraca e vulnerável do que nunca. Dessa forma, Sorin ficou desesperado, pois ele não sabia o que tinha acontecido com a Avacyn, ele tentava recuperá-la, encontrá-la e não sabia o que fazer. Nesse meio tempo, Nahiri volta para o seu mundo e descobre que os monstros que tinham aprisionado lá estavam na iminência de se libertar. Ela tenta contato com o amigo deles, que é o Ugin, não consegue, pois ela não sabia, mas na época o Ugin já estava morto, e depois vai atrás de Sorin. Quando ela vai atrás do Sorin, o Sorin estava com tantos problemas que ele falou que não poderia ajudar a Nahiri naquele momento. E a Nahiri ficou pistolíssima. Tiveram uma briga desgraçada e que quase mata os dois, mas acabou que o Sorin aprisionou a Nahiri dentro de Helvalt. E Nahiri ficou lá durante um tempo só alimentando seu ódio pelo Sorin, já estava nos níveis infinitos. Acontece que a nossa amiga Liliana Vesh, a nossa também Spellslinger, ela tinha feito pacto com demônios. Um desses demônios era o Griselbrand. E chegou no ponto que ela decidiu que a melhor coisa que ela podia fazer para não ter que cumprir o pacto era matar os demônios. Então ela descobriu que Griselbrand estava dentro do Helvalt, ataca o Helvalt, destrói ele e assim liberta Griselbrand para poder matá-lo. Mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela liberta tanto a Avacyn quanto Nahiri. E assim a Avacyn voltou ao mundo, voltou a protegê-lo, voltou a conceder magia divina a seus paladinos, e a Nahiri saiu brabíssima de lá e se tornou inimiga jurada de Sorin Markov. Então, galera, espero que você dê um pouco mais de contexto. Esse aqui é um resumo de um resumo, apenas para vocês sentirem um pouco do gostinho do horror gótico de Innistrad. Eu espero muito que a Nahiri tenha uma frase com o Sorin bem agressiva, porque eles realmente, em outros tempos, eles se enfrentaram, e às vezes a Nahiri sai por cima, às vezes o Sorin, mas sempre que eles se encontram é porrada seca. Então, galera, espero que vocês tenham curtido aí. Um grande abraço e até a próxima.